Olá, meu nome é Maria e eu vou apresentar a minha implementação do trabalho 1 da disciplina de LPO. Bom, esse aqui são as minhas classes. Eu tenho 6 classes principais, que é a Bad Dimensions Exception, a Full Matrix, a Matrix Element, a Sparse Matrix e a Vector. Além, né, da minha main. Bom, vou começar apresentando pela interface Matrix, que é a interface base, né, com as operações bases definidas lá no trabalho. Eu adicionei esse Matrix Element aqui para me auxiliar na construção da minha Sparse Matrix e da minha Full Matrix. Bom, a minha classe Vector é desse jeito. O meu construtor, ele recebe o tamanho n dado e ele verifica se n é maior que zero, né, para poder construir um novo vetor. Se não for, ele retorna uma exceção. Além disso, eu tenho os métodos size, que retorna o tamanho do meu vetor, get, que a partir de um inteiro i, ele retorna o valor que tem na posição i. O set, que a partir de uma posição i, ele insere um valor s também dado, né, para o método. E o meu iterator, que é um override aqui que implementa aqui do iterable, né, que é esse daqui, que é essa interface. Aqui o iterator. Ó. É, essa é a minha classe Vector. Bom, agora eu tenho a minha classe Matrix Element. A Matrix Element basicamente é o elemento da minha matriz. Eu vou desenhar ele aqui. É o elemento que tem alguns atributos, como a, a row, que é a minha linha atual, a minha col, que é a minha coluna, o value, que é o valor armazenado por esse elemento, o next row, que aponta para a próxima linha, para o próximo elemento, e o next call. No caso, quando você utiliza o construtor, né, para definir um valor matrix element, ele inicia apontando o next row e o next call para ele mesmo, né? Porque como eu defini apenas um matrix element, eu faço isso fora, né, do meu construtor. Bom, aí eu tenho também a minha classe Bad Dimensions Exception, que é basicamente uma classe de exceção, que eu retorno ela em algumas operações da Full Matrix e da Sparse Matrix, principalmente operações que envolvem multiplicação de matriz por outra matriz ou por outro vetor. Que a Bidimensions Exception retorna uma exceção dizendo que as dimensões não são compatíveis, né? As dimensões, no caso de uma multiplicação de matriz por matriz, as dimensões da matriz não são compatíveis, né? Bom, aqui na minha Full Matrix, eu defino muitos métodos eu implemento, né, no caso, muitos métodos da minha interface Matrix. Além, né, dos métodos implementados da minha interface Matrix, eu tenho o meu construtor. Eu tenho 2 construtores, né, no caso, que é o construtor que inicializa uma full matrix a partir de uma matrix existente. Então, ele pega aqui a matrix, armazena os valores de linhas e colunas, inicializa sentinelas a partir desse método, outro método aqui, outra função. E depois ele passa valor por valor na minha matrix, na minha matriz M, e ele pega, né, o valor na posição IJ e seta na posição IJ da minha matriz que eu quero inicializar. O meu construtor padrão aqui, ele constrói uma matriz, uma full matrix, a partir de linhas e colunas passadas por aqui, né? Primeiro ele verifica se o número de linhas e colunas é maior que zero, senão ele retorna uma exceção, uma index out of bounds. Depois disso, ele define a quantidade de linhas e colunas e depois inicializa as sentinelas. Isso aqui vai retornar para a gente uma matriz vazia, né? Só com as sentinelas.
O meu inicializador de sentinela, ele pega primeiro a minha sentinela principal, que eu defino aqui na minha matriz, ou na minha classe, e ele cria novos elementos a partir dela. Então, minha sentinela principal, o next row dela vai apontar para a próxima sentinela, definidas aqui, né? E o next call vai ser definido aqui, porque as colunas sentinelas, elas têm como linha -1, e as linhas sentinelas têm como coluna -1. Então, aqui são definidas as linhas sentinelas e as colunas sentinelas. Aqui são os métodos, né, implementados da minha matriz, da minha classe Matrix. Então, temos aqui add, que adiciona um escalar, add, que adiciona uma matriz, sub, que subtrai um escalar, sub, que subtrai uma matriz, mu, que multiplica por um escalar, mu, que multiplica por uma matriz. Aqui a gente tem um exemplo de utilização do Bad Dimensions Exception, que é quando, para multiplicar duas matrizes, a gente precisa que o número de colunas seja igual ao número de linhas da outra matriz. Então, quando não é, não tem como realizar a operação de multiplicação. Então, ele retorna um Bad Dimensions Exception. Uma multiplicação por vetor, que também tem a mesma verificação, né? E o set, que vai setar valores, né, na minha, na minha full matrix. No caso, o meu set, ele recebe como parâmetro o i e j, que são as posições que eu quero inserir o valor, e o valor s, né, que vai ser inserido nessa posição ij. E aqui tem o método get, que a partir da posição ij, ele vai buscar o value, né, do matrix element na posição ij. Aqui retorna o número de linhas, o número de colunas, o tamanho, né, que é o número de linhas multiplicado pelo número de colunas. O vector, né, o row, que vai retornar um vector, que é uma linha passada pelo int i, né? Então, a linha, por exemplo, que era a linha 1, então eu chamo row com 1, e ele vai retornar para mim a linha 1 da minha matriz. Aqui é a mesma coisa, só que de coluna. Esse aqui define valores para uma determinada linha. Esse define valores para uma determinada coluna. E o meu método iterador. Agora, na minha classe Sparse Matrix, tem basicamente os mesmos métodos. O meu construtor, ele também é bem parecido. Tem dois construtores também. O construtor que inicializa a partir de uma matriz esparsa e o construtor que inicializa a partir de uma matriz... construtor padrão, né, no caso. A partir da quantidade de linhas e colunas. O meu construtor, que inicializa a partir de uma matriz M, primeiro ele verifica... eu fiz essa verificação aqui por causa de um warning, mas ele não dá erro nenhum se eu apagar essa verificação aqui, ele só vai reclamar. Deixa ele dar uma carregadinha. Aqui, ó. Ele só vai reclamar que talvez, né, esse caminho aqui seja um null pointer, porque como eu passo ele aqui, depois eu altero, ele pode ser um null pointer. Aí eu adiciono essa verificação e ele não reclama mais. Bom, aqui... Primeiro eu pergunto, né, se a minha matriz M, ela é uma instância da Sparse Matrix. Se ela for, eu mudo ela, né, para uma Full Matrix, que é esse outro método que eu tenho aqui, que transforma a minha Sparse Matrix em uma Full Matrix. Depois disso, ele faz basicamente as mesmas coisas do meu construtor da Full Matrix. Aqui, o construtor também faz as mesmas coisas da minha Full Matrix. E o meu iniciador de sentinelas aqui também. O meu método que transforma em Full Matrix. E os métodos, as operações padrões, né, da minha classe Matrix. Add matriz,
subtrai. Bom, todos eles iguais da Full Matrix. Agora eu vou realizar alguns testes aqui. No caso, ele tá dando um warning aqui, mas é porque eu tô usando uma exceção não específica, né, uma exceção, eh, que pode enfim, não sei, esqueci a palavra. Mas, se eu quisesse tirar esse warning aqui, era só definir as exceções que eu utilizo, né, bad dimensions, eh, index out of bounds, mas eu deixei assim mesmo, porque não dá problema nenhum. Eu realizo testes aqui de todos os métodos da minha classe Vector, classe Full Matrix e classe Sparse Matrix. Então eu vou compilar e executar aqui. Opa, só limpar aqui para ficar bonito. No caso, eu tô compilando na minha pasta bin que eu criei aqui, mas no envio do trabalho eu vou apagar essa pasta bin, eu vou enviar só o trabalho. Então no README tem o caminho padrão. Bom, a execução deu certinho aqui, os testes, estão corretos, se quiser verificar depois. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.